Olá, eu sou a Alessandra Lippel e esse é o canal Limão e Limonada, marketing de conteúdo, branding e empreendedorismo digital. Chegou o dia, finalmente chegou o dia em que você vai começar a turbinar os seus stories. Sim, eles estão meio caidinhos, eles estão meio assim, tristes. Você olha para os views, dá vontade de chorar? Calma que vai ter solução aqui, tá? E enquanto a gente prepara aqui no forno as nossas dicas práticas para stories, já vai se inscrevendo aqui no canal ou siga a gente lá no Instagram, lá tem conteúdo todo dia. Muito bem, dica número 1. É meio básico, é meio óbvio, mas tem que falar, né? Você posta nos stories todos os dias? Não adianta postar só quando dá na telha, tá bom? Não adianta postar um dia sim, no outro você some e tal. Os stories são um lugar de relacionamento com o seu seguidor. Se você começa a namorar uma pessoa que some, que volta, que aparece quando ela quer, não se estabelece esse relacionamento, certo? Então, primeira coisa, assim, jardim da infância dos stories, precisa estar lá todos os dias, eu sei. Sim, mas tem que estar, não tem o que fazer, tá? Dica número 2. Essa dica é um hackzinho de engajamento que funciona em 2021, não sei se funcionará em 2022, mas se você começa o seu dia postando uma sequência de 3 ou 4 stories com aquelas perguntinhas de enquete, sim e não, talvez, nunca mais, seja criativo, né? Então não precisa ser só sim e não, né? Carinha triste, carinha feliz. De algum assunto relacionado ao seu nicho, à sua vida, ao assunto sobre o qual você fala no seu perfil, a tendência é que as pessoas interajam com você e os stories tendem a subir, as visualizações. Eu tenho mais umas 4 dicas aqui no meu baú e a última, pra mim, é a melhor delas e que ninguém fala, mas eu vou falá-la só no fim. Tem uma outra coisa que meio que todo mundo sabe que tem que fazer, mas pouca gente também faz, que é ter stories com legenda. O que acontece? 90% das pessoas veem stories sem som. Então, se você não der minimamente o assunto sobre o que você está falando ali, você faz aquele carreirão de stories assim e a pessoa fica vendo você assim, ó. A pessoa tem que ter uma expressão assim muito incrível para botar o celular lá no ouvido, enfim, ou para ligar o som. Às vezes a pessoa está numa fila, está no metrô, não dá para ouvir. Então, se você coloca ali uma pequena legenda que resuma o que você está dizendo nos stories, a chance é que a pessoa preste mais atenção. Senão pode ser que você esteja falando sozinho. Explicar como é que funciona o algoritmo do Instagram. É o seguinte, imagine que o algoritmo do Instagram é uma professora cheia de estrelinhas douradas, professora de primário, sabe que entrega aquelas estrelinhas douradas para as crianças? Pois é, cada vez que um seguidor seu interage com você, seja por DM, interage nos seus stories, passa mais tempo assistindo os seus stories, é como se você mostrasse para o Instagram que você merece estrelinhas douradas. Ou seja, quanto mais os seus seguidores interagirem com o seu conteúdo, mais estrelinhas douradas na forma de visualizações o Instagram vai entregar para você. Então sim, abra caixinhas de perguntas todos os dias e reserve um tempo para responder. Isso realmente vai melhorar o seu engajamento. Se você quiser saber mais sobre como aumentar o número de perguntas na sua caixinha, comenta aqui embaixo que a gente grava um vídeo especificamente sobre isso, tá? Tem uma outra coisa também, ó, deixa eu puxar aqui, ó, de dentro do meu baú de dicas para você, que é poste nos stories em horários variados. Tem gente que fala que tem que postar de 1 em 1 hora, tem gente que fala que pode ser de 2 em 2. O fato é que se você posta de manhã, de tarde e de noite, a chance é que de alguma forma alguém seja impactado pelo seu conteúdo e a sua bolinha, sabe, dos stories que vem pra frente aqui, que ela vá pra esquerda. Não adianta falar assim, vou postar uma vez só por dia um monte. Não resolve, tá? Então tem que... É um lugar para se estar. Ou então você deixa programado. Penúltima dica. A última é a melhor. Penúltima dica é o seguinte. Para não ficar muito chato, pense que os stories do Instagram é como se eles fossem um programa de televisão. A programação da TV. Então, você divide em blocos
blocos de 5 stories, 4, 5 stories. Então, digamos que o bloco 1 seja aquelas enquetes que eu falei da manhã, né? Então, enquete e tal. O bloco 2 é você caminhando, falando bom dia, andando, fazendo ginástica, mostrando alguma coisa do seu trabalho, alguma coisa que deu certo, uma coisa que deu errado. Esse é o bloco 2. O terceiro bloco, digamos que seja você comentando sobre um tópico que você vai abrir uma caixinha de perguntas e no final desse bloquinho de 4, 5, você abre a tal da caixinha de perguntas. O outro bloco de mais 5, 6 stories são as respostas que você vai dar para as caixinhas de perguntas. Vocês viram isso? Foi o vento, gente. Vai chover aqui. Então, blocos, tá? E aí, se você ainda tiver que fazer alguma propaganda sua, de algum evento que você vai fazer, de uma promoção e tal, alguma arrasta, se você tem mais de 10 mil seguidores, você coloca no intervalo entre um bloco e outro, entendeu? E agora, a última e a dica mais legal desse vídeo e que ninguém faz, que é o seguinte. Comece um assunto no feed para terminar nos stories. Gere curiosidade sobre um assunto no feed e revele a resposta nos stories. Então, você instiga a pessoa ali no feed a... Então, continua nos stories. A pessoa vai ter o restante daquela resposta ou a continuação daquele assunto nos stories. E como aqui não falta dica, tem uma dica extra ainda. Digamos que você fez aqueles bloquinhos, lembra que eu falei? Lá depois da primeira enquete, não sei o quê, você lança uma pergunta que você diz que você vai responder só no fim do dia. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Você fala assim, aonde será que eu vou hoje? E aí as pessoas vão ficar te acompanhando, porque as pessoas são assim, elas querem acompanhar, elas querem saber da vida da gente. E aí você só vai revelar no fim do dia para onde você vai. Ou você lança uma pergunta e vai dar a resposta lá no fim do dia. Certo? É isso aí. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, compartilha, bota o dedinho aqui nos botãozinhos aqui e até o próximo vídeo. Um beijo!